Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia. Salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade aqui nessa lição sobre o curso bíblico popular sobre a verdadeira igreja. Nós estamos agora na lição 32. A igreja de Jesus é católica, isto é, universal. A palavra católica vem do grego e significa universal. O primeiro a usar esta palavra para indicar a igreja de Jesus foi Santo Inácio de Antioquia, quando ele escreveu: onde está Cristo, aí está a igreja católica. A igreja de Jesus é católica porque foi fundada para salvar todos os homens, universalidade da salvação, sem distinção de raça, cor ou condição, e porque está difundida por toda a terra. Jesus pregou uma doutrina universal para salvar o mundo inteiro. Esta boa nova do reino de Deus será pregada no mundo inteiro. Mateus 24, 14 e Lucas 24, 47. E de ensinar todos os povos. Mateus 28, 19. Vós sereis minhas testemunhas de mim em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa do reino de Deus. Lucas 13, 29 e Mateus 8, 11 a 12. De fato, a Igreja Católica é a única que está difundida sobre toda a face da terra. São 800 milhões de católicos espalhados por todo o mundo. Na verdade, só a nossa Igreja Católica é católica, isto é, universal. A Igreja de Jesus ela é apostólica. A Igreja de Jesus é apostólica porque é governada pelo legítimo sucessor dos apóstolos, os bispos e o Papa. A Igreja que não tem origem nos apóstolos não é Igreja de Cristo. Eis a palavra de São Paulo. Sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, com o próprio Cristo Jesus como pedra principal do ângulo. Efésios 2, 19 e 20. A Igreja Universal é apostólica, pois os bispos sucessores dos apóstolos continuam governando a Igreja de Cristo com o mesmo vigor e a mesma autoridade. A Igreja Católica ela é romana. A romanicidade da Igreja não é característica essencial da Igreja de Cristo, mas puramente histórica. Pedro, o primeiro Papa, morreu em Roma, no ano 67 da era cristã. Os seus sucessores no governo da Igreja Universal continuaram morando em Roma, e daí continuaram governando a Igreja. Até hoje o Papa mora em Roma. E como na época Roma era a capital do imenso Império Romano, que abrangia todo o mundo, então conhecido. Assim também, até hoje, Roma continua sendo a capital espiritual do mundo, pois o vigário de Cristo ali mora. Lição de número 33. Maria é mãe da Igreja. O capítulo 8º do Lumen Gentium trata da Virgem Maria. A importância da Virgem Maria na vida da Igreja. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho nascido de uma mulher para que recebêssemos a doação de filhos. Gálatas 4, 4 a 5. A Virgem Maria, que na anunciação do anjo recebeu o Verbo de Deus no seu coração e no seu corpo e deu a vida ao mundo, é reconhecida e honrada como a verdadeira mãe de Deus e do Redentor. Lumen Gentium 53. Filha predileta do Pai, o sacrado do Espírito Santo, com este dom de graça sem igual, ultrapassa de longe todas as outras criaturas celestes e terrestres. Lumen Gentium 53. Maria aparece na história da salvação desde o começo, a serpente feita aos nossos primeiros pais. Gênesis 3,15. Ela é a Virgem que há de conceber e dar à luz um filho, cujo nome será Manuel, isto é, Deus conosco.
Isaías 7,14 e Miqueias 5, de 2 a 3. No momento da encarnação do Verbo, enquanto o anjo esperava a resposta, Maria, consciente da gravidade do momento e consciente da sua decisão, sem consultar ninguém, sem nenhum apoio humano, saiu de si mesma, dá o grande salto, confia, permite e se entrega num abandono total à ação do Espírito Santo. Naquele instante o Verbo se fez carne e a humanidade tem um Salvador, Jesus. Seja feita em mim conforme a tua palavra, respondeu Maria ao anjo. A salvação do mundo dependeu dessa resposta de Maria. A morte veio por Eva, a vida veio por Maria, afirmam os santos padres. Na visita a Isabel, esta a chama de mãe do meu Senhor, Lucas 1, 41, 45. Na apresentação do templo, o profeta Simeão disse que uma espada atravessaria a alma de Maria para que se revelassem os pensamentos de muitos corações. Lucas 2, 34, 35. Nas bodas de Caná, Maria prova que é mãe do Salvador, manifestando um simples desejo de seu filho e atende como se fosse uma ordem para ele. João 2, de 1 a 12. Maria acompanhou seu filho até a cruz, no caminho para o Calvário. Jesus, carregando a cruz, se encontra com sua mãe. O olhar dela infunde coragem no filho, mas toda a dor do filho penetra o coração da mãe. Aos pés da cruz, Maria estava lá, participando das dores do filho e cooperando no ministério da salvação. João 19, 25. Foi dada por mãe ao discípulo predileto, João, que naquele instante representava a humanidade toda, todavia, levada a batizada naquele sangue divino que caía, quente, no chão poeirento. Mulher, eis aí o teu filho. João 19, 26. Depois da ascensão, Maria era mãe dos apóstolos, mãe da igreja. Assírios e unânimes na oração com Maria, mãe de Jesus. Atos 1, 14. Finalmente, terminando o curso da vida terrena, foi elevada à glória celeste em corpo e alma e exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. Maria e a Igreja. Um só é o nosso Redentor. Porque há um só Deus, há também um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que se ofereceu em resgate de todos. 1 Timóteo 2, 5 a 6. Porém, Maria foi acolhida por Deus para participar mais intimamente do mistério da redenção, para fomentar ainda mais o contato imediato dos fiéis com Cristo. Lumen Gentium 60. Maria é a mãe espiritual na hora da graça para todos os fiéis, tendo participado intimamente de todos os sofrimentos do seu filho, para comunicar a graça aos novos filhos de Deus, os batizados. Maria se torna mãe dos fiéis na ordem da graça. Ela, do céu, continua a se interessar pelos irmãos de seu filho, derramando graça e proteção sobre a igreja. Ela é medianeira de todas as graças. Maria é o modelo de todas as virtudes para todos os cristãos, os quais devem imitá-la na fé, na caridade e na esperança. Maria é aquela que crê, pois nela resplandece a abertura, resposta e fidelidade. Conclusão. Deus Pai amou Maria, escolhendo como mãe do seu Filho. O Espírito Santo desceu sobre ela. Lucas 1,35. Jesus Cristo amou-a como mãe e foi submisso a ela. Lucas 2,51. O anjo mais bonito a saúda como respeito e devoção. Lucas 1,28. Os primeiros cristãos com os apóstolos tinham como mãe. Atos 1,14. Todos os cristãos do mundo, de toda época e de todo lugar, a amaram, veneraram e recorreram a ela como verdadeira mãe e poderosa intercessora. Inúmeras cidades e povos escolheram como padroeira de suas cidades. Arquitetos erguiram-lhes grandes catedrais e lançaram nos obeliscos mais altos. Os gênios se exauriram, se esgotaram para captar, imortalizar e traduzir na arte um raio,
um momento de sua beleza. Poetas e artistas cantaram-na em seus poemas. O mundo inteiro está cantando diante da beleza desta mulher. Ela é a mãe de Jesus, mãe da igreja e nossa mãe. Maria é sinal de salvação para aqueles que a amam e imitam. Pois todo amor, toda devoção, todo respeito a Maria significa amor, devoção e respeito ao Filho Jesus. Ela brilha como um sinal de esperança segura e de consolação aos olhos do povo de Deus peregrino. Lumen Gentium 58. Há muitos órfãos entre os que se dizem ser discípulos de Jesus. Os órfãos são tristes, pois não têm mãe. O caminho da salvação é Cristo, sim, mas através de Maria. Ela não é soberana, mas servidora. Não é meta, mas caminho. Não é semideusa, mas a pobre de Deus. Não é toda poderosa, mas intercessora. Acima de tudo, é a mãe que continua dando à luz Jesus Cristo em cada um de nós. O silêncio de Maria. Esta igreja que com nova lucidez e nova decisão quer evangelizar no fundo, na raiz, na cultura do povo, volta-se para Maria, para que o evangelho se torne mais carne, mais coração na América Latina. Esta é a hora de Maria, isto é, o tempo do novo Pentecoste, a que ela predisse com sua oração, quando, sob o influxo do Espírito Santo, a igreja inicia um novo caminho em seu peregrinar. Que Maria seja neste caminho uma estrela de evangelização sempre renovada. Puebla, número 303. Lição de número 34. E o seu reino não terá fim. Lucas 1,32. O capítulo 7 da Lumen Gentium leva este título: Índole escatológica da Igreja Peregrina e sua união com a Igreja Celeste. A palavra grega escatologia significa ciência dos últimos dias. Uma constatação: alguns cristãos, diante dos males do mundo, das dificuldades da Igreja, das perseguições, agressividade e às vezes certas zombarias que atingem a Igreja, sua doutrina e seus membros, ficam preocupados, diria quase desorientados, e chegam a vacilar em sua fé, criando em si mesmo uma crise interior que os torna fracos. Falta-lhes segurança, falta-lhes firmeza e um profundo conhecimento da história, o passado, o presente e o futuro da Igreja na Palavra de Deus. Farei com eles um pacto eterno. Jeremias 32:40. O Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Daniel 2:44. E o seu reino não terá fim. Lucas 1:33. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28:20. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18-19. Tende confiança, eu venci o mundo. João 16:33. A grande caminhada da igreja através da história. Aquele grupinho reunido e preparado por Jesus, que constituía a sua igreja, começou o seu trabalho, pregar o evangelho a toda criatura. E ele pregou até a morte, mas quantos perigos, quantas dificuldades, alguns são aprisionados, torturados, apedrejados como Estevão, mas a igreja avança na sua conquista dos povos. Os sucessores dos apóstolos continuam com a mesma bravura e coragem a pregação da palavra divina. Primeiras grandes perseguições. As colunas da igreja Pedro e Paulo se transferem para Roma. Em pouco tempo surge na capital do império uma igreja forte, unida, que drobará a maior organização de todos os tempos. O sangue dos cristãos, que é sangue do corpo de Cristo, a sua igreja corre como rios nos anfiteatros e nas cárceres. Mas esse sangue é semente vigorosa que fortalece a igreja de Jesus. Nero, Diocleciano, com furor e ódio, querem sufocar o crescimento do povo de Deus inutilmente. Eles passaram e a história os recorda como os maiores monstros da humanidade. A igreja avançou mais vigorosa e atuante. Constantino se submeteu. A igreja conhece o primeiro sol
límpido da liberdade, cresce próspera e segura. Eis os bárbaros ameaçadores, diante deles o poderoso Império Romano cai, fragarosamente, e é o fim. E a Igreja? Santo Agostinho não podia imaginar como conciliar o cristianismo fora da cultura romana. Eis como catolicidade ou universalidade da Igreja de Cristo aparece brilhando para todos os povos. Os bárbaros conquistaram Roma, mas a Igreja conquistou os bárbaros. O Império caiu, a Igreja continuou mais forte ainda, lançando as sementes daqueles que devia ser mais tarde a civilização cristã do Ocidente. As grandes heresias, os cismas, as rebeliões, os influxos paganizadores do Renascimento, o cientismo, o iluminismo, as falsas correntes filosóficas, o modernismo, o laicismo, o racismo, o comunismo e o liberalismo uniram e unem seus assaltos para destruir a Igreja de Cristo por fora, caluniando, ridicularizando e matando seus membros, suas instituições, suas doutrinas, por dentro, subvertendo ou tentando humanizar a sua divina doutrina. Mas os adversários passam e passarão, e suas falsas culturas ficam velhas e esquecidas. E a Igreja conhece sempre a sua eterna juventude, uma juventude sempre mais vigorosa e atuante no mundo sempre mais agitado, inquieto e velho, e que sente o envelhecimento precoce de suas instituições e da sua civilização humana. Qual é o segredo dessa eterna juventude da Igreja? A Igreja é Cristo continuando na história, a Igreja é Cristo, e Cristo diz ainda hoje: eu venci o mundo. Conclusão: toda espécie de tempestade se bateu sobre a Igreja para poder arrasá-la, mas com a arca ela atravessou o dilúvio e os dilúvios e cada vez encontrou amplas praias para desenvolver-se mais ainda. E hoje, como ontem, o mundo precisa da arca, a Igreja, para ter certeza da salvação. A nova arca divina está pronta para acolher fraternalmente os náufragos deste mundo. O divino capitão desta arca, Cristo, quer que todos entrem nesta arca de salvação. Afinal, ele veio para que todos sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. João 17, 22. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundantemente. João 10, 10. Deus quer que todos os homens se salvem, pois Jesus se entregou para resgate de todos. 1 Timóteo 2, 4, 6. Você já experimentou dentro de si aquela felicidade íntima que dá segurança na vida por pertencer à Igreja de Jesus? Lição 35. A Igreja é sinal de salvação. Princípios gerais. Salvação é a libertação total do pecado, Mateus 1, 21, da condição do pecado, João 3,17, da perdição do pecado, Mateus 16, 25, da cólera de Deus, Romanos 5, 9, etc. Salvação é alcançar Deus, que é amor, e desfrutá-lo face a face pela eternidade. É esta na glória de Deus, Marcos 10, 36. É o reino de Deus, 1 Timóteo 2, 12, é estar com Cristo na glória, Colossenses 3, 4, é receber a coroa da vida e da glória, 1 Pedro 5, de 1 a 4. A salvação é a esperança de todo ser humano, mas qual o caminho mais certo, seguro e infalível da salvação? A Igreja de Cristo é sinal de salvação. Quem pertence à Igreja de Jesus, quem vive a Igreja de Jesus, quem é membro da Igreja vivo da Igreja, está salvo, pois a Igreja é Cristo continuado no tempo, e quem está com Cristo está salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. João 14, 6. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. João 10, 9. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. João 17, 24. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, e
que veio tornar-se a pedra angular. Em nenhum outro existe salvação, pois não há sob o céu outro nome dado aos homens pela qual possamos ser salvos. Atos 4, 11 e 12. A salvação está em Cristo presente na igreja. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, estas também devo reunir. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho, um só pastor. João 10,16. A igreja deve pregar a autêntica doutrina de Cristo. Ainda que nós próprios, um anjo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente daquele que vos anunciei, sejam anátema. Gálatas 1,8. A igreja prolongamento imortal do Salvador no tempo. Continua a missão salvadora de Cristo. Ela é Cristo que salva. O único motivo por que Cristo se encarnou foi e é unicamente a salvação de todos os homens. Esta missão de salvar todos os homens não terminou. Continua na igreja por Cristo, é a igreja. Estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Mateus 28:20, disse Jesus à sua igreja. E Jesus continua chamando, instruindo, curando, perdoando, dando a paz e a salvação por meio de sua igreja. A igreja é, então, sinal e sacramento da salvação. Conclusão. Cabe a cada um a responsabilidade de procurar a verdade, isto é, procurar a verdadeira igreja de Jesus. Encontrando-a, todo homem de reta intenção deve entrar nessa igreja, ser membro vivo desta igreja, como seu divino fundador. A Igreja Católica tem aberta a porta da salvação para todo ser humano. Só não entra quem não quer, mas a culpa será pessoal. Os fariseus também não acreditaram em Jesus porque não quiseram. Tinham ouvidos e não ouviram, tinham olhos e não enxergavam. Continuaram no seu ódio contra Jesus, mas Jesus é o Salvador. Quem não o aceita em sua vida não poderá ser salvo. A Igreja Católica resplandece no mundo como o único sinal divino de salvação. É só abrir os olhos e a inteligência e o grande sinal aparecerá para todos. É o sinal da salvação, é a arca da salvação. Nela há lugar para todos, é universal, é católica. Onde está a Igreja Católica, aí está Cristo. Todos os católicos devem ser um sinal de sua igreja. Num mundo cheio de confusão e sem meta, descobrir um sinal significa descobrir a salvação. Ser sinal é ser outro Cristo. Lição número 36, ela está presente. Finalmente, finalidade da vinda de Jesus à Terra. Jesus veio para nos salvar. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Jesus veio para nos remir com seu sangue. Em Cristo, pelo seu sangue, temos nós a redenção e a remissão dos pecados. Efésios 1:7-8. Jesus veio para nos ensinar a amar. Amai-vos aos outros como eu vos amei. João 13:34. Jesus veio para perdoar os pecados. Então perdoaram-os os teus pecados. Lucas 7:48. Mulher, ninguém te condenou. Ela respondeu, ninguém, Senhor Jesus, nem eu te condenei. Vai e doravante não pequeis mais. João 8:1-11. Jesus veio para consolar os aflitos. Vinde a mim todos que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Jesus veio para curar nossas enfermidades. Toda a multidão procurava tocá-lo porque saía dele uma força que curava a todos. Lucas 6:19. Jesus veio para nos dar a paz. Deixo-vos a paz e vos dou a minha paz. João 14:27. Jesus veio para nos dar a sua alegria. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. João 15:11. Com estas mesmas finalidades de salvar, remir pecado, dar a paz, consolar os aflitos, curar os males, ser nossa alegria, fosse a esperança, ele ficou
conosco e ficará até o fim dos tempos. Como Jesus está presente em nós? Só com o pensamento? Não. Só com sua preciosa mística e moral? Não. Só com sua palavra e seu ensinamento? Não. Jesus está presente entre nós com a sua pessoa, vivo e verdadeiro, como quando andava pelas ruas e estradas palestinas, com sua total humanidade e sua divindade. Prova da presença real de Jesus Cristo entre nós na Eucaristia. Promessa da Eucaristia. O primeiro passo de Jesus foi preparar as pessoas para compreenderem melhor a grande doutrina da Eucaristia, operar um grandioso milagre multiplicando 5 pães em tanta quantidade que deu para saciar 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, sobretudo 12 cestos de pedaços. Com este milagre, Jesus quis demonstrar ao povo o seu poder divino. João 6, de 1 a 15, imediatamente passou a falar de outro pão. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça. Quem dele comer, eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. João 6, 48 a 51. Jesus não falava simbolicamente, mas literalmente, realmente, de fato, os judeus começaram a discutir entre si como este homem pode nos dar a sua carne para comer. João 6, 52. Mas Jesus não os corrige e afirma com mais força ainda. Em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, quem bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. João 6, 53 a 56. Apesar da clareza das palavras de Jesus, apesar da sua autoridade divina, muitos de seus discípulos não aceitaram a doutrina do Mestre e começaram a deixá-lo sozinho, mas Jesus não modificou sua doutrina. Aliás, dirigindo-se aos 12, lhe disse: não quereis também partir? Simão Pedro respondendo: Senhor, a quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. João 6, 67 a 69. Jesus prefere que até seus apóstolos deixassem do que modificar sua doutrina. Eles não entenderam nada, mas confirmaram a sua palavra. Tu tens a palavra de vida eterna. A instituição da Eucaristia. Chegou a hora de compreender. A última ceia, um dia antes de morrer, na quinta-feira santa, reuniu seus para que recebessem seus testamentos das últimas vontades. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, tendo abençoado, partiu, distribuindo aos seus discípulos, disse: tomai e comei, partindo, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, dando graça, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 26 a 28. Ainda que não há dúvida, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus não fala, isto parece ou simboliza o meu corpo, mas isto é o meu corpo. Aqui precisamos acreditar que Jesus está presente na hóstia consagrada, ou pegar a Bíblia e rasgá-la, pois não há outra alternativa. Ou Jesus está presente na hóstia consagrada, ou ele enganou todos, pois não há na Bíblia uma verdade ou doutrina tão clara, tão certa, que não admite dúvidas como estas. Como os apóstolos entenderam esta doutrina e a praticaram? Os apóstolos entenderam tão bem a doutrina da Eucaristia e a ordem que ele lhe deu: fazer isto em memória de mim. Que alguns anos mais tarde, o apóstolo Paulo escrevia assim aos seus de Coríntio: o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo?
e o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo. 1 Coríntios 10,16. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor que vos transmiti na noite em que foi entregue. O Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós. Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beber, fazei em memória de mim, pois todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Eis porque todo aquele que come o pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes que coma deste pão e beba deste cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. 1 Coríntios 11, 23 a 29. Estas palavras duras e claras de São Paulo são dirigidas à comunidade cristã de Coríntio, na qual alguns fiéis tomaram comunhão sem preparação e sem convicção profunda de que recebia o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus. Até aqui, concluímos que Jesus está presente na hóstia consagrada realmente, com seu corpo, sua alma, sangue e divindade. Esta é a fé dos apóstolos e a igreja primitiva, é a nossa fé. Quem duvida ou quem nega esta verdade, nega todo o cristianismo, pois a Eucaristia é o coração da igreja. De que modo Jesus se torna presente na Eucaristia? Jesus tinha na mão um pão e falou assim: este pão é o meu corpo. Os ocidentes, isto é, a cor, o cheiro, o peso, etc., ficaram os mesmos, porém houve uma mudança intrínseca. A substância do pão passou a ser a substância do corpo de Cristo, como a substância do vinho passou a ser a substância do sangue de Cristo. Este milagre chama-se transubstanciação, isto é, a passar de uma substância para outra. É um fato único e na natureza não existe outro igual, pois é realizado unicamente pelo poder divino do Criador. Os nossos sentidos não percebem, a razão é incapaz de entender, mas a fé nas palavras de Jesus deve ser firme e forte, pois só Ele tem a palavra de vida eterna e suas palavras são espírito e vida. Porque Jesus ficou entre nós na Eucaristia? São Tomás de Aquino enumera 3 motivos na sua Suma Teológica 3,7,1,75,1. Primeiro, a Eucaristia é o sacrifício da nova lei. Por meio deste sacrifício, nós oferecemos ao Pai Eterno não uma vítima simbólica, como faziam os judeus no Antigo Testamento, mas uma vítima real, o próprio Senhor Jesus Cristo presente no altar. Segundo, este mistério da presença real de Cristo na Eucaristia serve também para exercitar nossa fé, pois neste sacramento são ocultados nossos sentidos, tanto a divindade como a humanidade do Salvador. Terceiro, Jesus ficou na Eucaristia porque Ele é nosso amigo e porque nós precisamos dele, porque precisamos da presença dele. Se Ele é amigo e irmão, deve estar conosco até o fim dos séculos, porque sozinhos neste mundo cheio de trevas e perigo nos perderíamos. E Ele, estando conosco, vindo ao nosso coração, é o nosso alimento espiritual, a nossa força, o segredo das nossas vitórias e da nossa felicidade, pois Ele mesmo tinha dito: sem mim nada podeis fazer. Isto é um mistério, mas é um mistério de amor. Para acreditar nesta verdade, só é preciso acreditar que Deus é amor. A Eucaristia é o sacramento do amor. A Eucaristia é o sacramento e mistério da unidade. É mistério da unidade em 2 sentidos, porque nos une a Cristo intimamente. De fato, a Eucaristia contém o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. É o Cristo todo, o Cristo verdadeiro, como quando andava na Palestina pregando, curando, dando paz, etc. Cada um de nós, quando recebe a comunhão, recebe todo o corpo, toda a alma e toda a divindade de Jesus no seu coração. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6,56. E Paulo, com a mesma certeza absoluta, afirma: e o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? 1 Coríntios 10,16. Entre Jesus e aquele que comunga há uma comunicação de vida. Nunca estamos tão unidos a Cristo como na comunhão.
É o momento culminante da vida do cristão. Naquele breve instante somos como que transformados, deificados, mergulhados na divindade. Levamos Jesus no nosso coração como Maria o levou em seu seio puríssimo. É o mistério da unidade. Neste mistério, Jesus nos comunica a sua graça, nos dá a sua força, coragem para enfrentar a vida. A comunhão é o segredo dos fortes. Nós somos fracos, ele é forte, nós temos medo do mundo, ele venceu o mundo. Cada um deve experimentar o que Jesus realiza na alma, quando recebemos dignamente, conscientemente. Quantos, mesmo entre os cristãos, ainda não descobriram que ele está presente entre nós, conosco todo dia para ser a nossa força, nosso alimento espiritual, o nosso segredo para vencer sempre. Por isso há entre nós muitos fracos, muitos medrosos, muitos que duvidam, muitos angustiados, muitos desesperados. Eles não sabem que ele está tão perto. A Eucaristia nos une a todos os cristãos da terra. A Eucaristia é o sacramento da união, não só porque nos une intimamente a Cristo, mas também porque nos une aos irmãos em Cristo. Antigamente, o significado de união era entendido só neste sentido. De fato, todos os que recebem o corpo de Cristo recebem o mesmo alimento, a mesma comida espiritual. É a graça divina, vida divina, a mesma vida divina de Jesus participada a nós. Comungamos todos o mesmo pão, recebendo todos o mesmo alimento espiritual, formamos todos um só corpo. É a união total em Cristo, é a Igreja de Jesus. Já que há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que em todos participando deste único pão. 1 Coríntios 10:17. Como o vinho é o resultado de muitos cachos de uva, como o pão é o resultado de muitos grãos de trigo, assim a Igreja, corpo misto de Cristo, é um todo único, um povo único, onde todos somos irmãos, porque têm a mesma vida espiritual. Eis porque a Eucaristia é o sacramento da unidade. Eis porque, quando o cristão recebe a comunhão, deve sentir-se em paz com todos. Se for ofendido, se lhe fizerem injustiça ou disseram calúnia, deve sempre perdoar, esquecer e sentir-se em paz. Do contrário, não poderia receber Cristo em seu coração. À mesa da comunhão não há diferença entre ninguém, o pobre e o rico, o empregado e o patrão, o poderoso e o fraco. Todos recebem o mesmo alimento espiritual e se sentem irmãos. Cristo Jesus é o centro da unidade. É força, amparo, coragem, segredo da paz de todos. Nele e por ele todos encontramos o caminho da unidade e do amor. Você já sabia que Jesus está tão perto de você? Você sabia que Jesus ficou porque é nosso amigo em todo momento e em qualquer circunstância? A sua fé na presença real de Cristo na Eucaristia é firme, forte, total? Qual é o caminho do cristão para resolver todos os seus problemas? Lição de número 37. Presença de Jesus Cristo no mundo por meio da Igreja. A presença de Cristo no mundo é universal, é palpável, pois todo o que há de bom, de santo, tudo que faz amar a vida, continuar a vivê-la apesar dos imensos sacrifícios, tudo é obra de Cristo. A presença do bem no mundo é sempre maior do que a presença do mal. Também, se este último aparece mais facilmente ao lado de quem mata, de quem rouba, de quem explora o pobre, de quem comete injustiça e de quem pratica o egoísmo. Há sempre um número imensamente maior de que sabe amar, sofrer, perdoar, sacrificar-se pelo irmão e doar sua vida em holocausto para o bem da humanidade. Tudo isso porque a presença de Cristo no mundo é uma presença contínua e vivida. Tal presença, no sentido do nosso povo, está unida inseparavelmente à presença da Igreja, porque através dela a Igreja é que o Evangelho de Cristo ressoou em nossas terras. Puebla, número 221. A Igreja é Cristo vivo continuando na história, mas a Igreja é também depositária e transmissora do Evangelho, prolonga na terra, fiel à lei da encarnação visível e à presença e à ação evangelizadora de Cristo. Puebla, número 224. Além disso, Jesus aponta a sua Igreja como um caminho normativo. Não fica, pois, a descrição do homem ou aceitá-la ou não, sem consequência.
Quem vos ouve, a mim ouve, a quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas 10,16. Foi o que o Senhor disse aos seus apóstolos. Por isso mesmo, aceitar Cristo exige aceitar a sua igreja. Puebla 223. Esta igreja é uma só, a que foi edificada sob Pedro, que o apóstolo Senhor denomina minha igreja, Mateus 16,18. Só na igreja católica é que ocorre a plenitude dos meios da salvação, legados por Jesus aos homens mediante os apóstolos. Tem por isso o dever de proclamar a excelência da nossa vocação à Igreja Católica, Lumen Gentium 4,14. Esta vocação é ao mesmo tempo imensa graça e responsabilidade. Puebla 225. A Igreja é mãe do cristão. É na Igreja que nascemos cristão pelo batismo. É na Igreja que aprendemos a pronunciar o nome de Deus, nosso Pai, e balbuciar as primeiras orações. É na Igreja que somos confirmados na fé através do sacramento do Crisma. É na Igreja que somos fortalecidos com o pão de Deus, a comunhão, que é o alimento espiritual para a nossa alma. É a Igreja que nos dá perdão de nossos pecados por meio do sacramento da confissão. É na Igreja que os cristãos se unem para sempre num vínculo do amor para formar um lar cristão. É na Igreja que se desenvolve toda a nossa vida, a nossa atividade de cristão, nas festas, nos encontros dominicais, nas reuniões. É na Igreja que nós oferecemos a Deus nosso trabalho, nosso suor, nossa dificuldade, nossa vida toda, para juntá-la ao corpo e ao sangue do Cristo no altar, para nos tornar-se sacrifício e que Deus transforma em motivo de salvação. É na Igreja que nos prepara, no fim de nossa vida, para o supremo passo para a eternidade por meio da unção extrema. A Igreja é Cristo continuado na história. A Igreja é Cristo vivo que continua no nosso tempo e continuará até o fim a pregar a palavra da vida e comunicar aos homens a vida de Deus, a graça, a dar o seu perdão aos pecadores arrependidos e a fortalecer os cristãos com o pão da Eucaristia, a consolar os cristãos nas suas aflições e a libertá-los de seus problemas, a dar-lhe coragem e ânimo para sempre vencer na vida. A Igreja é Cristo, esperança e certeza de salvação. Muito bem, amados irmãos, vamos ficar por aqui. Na próxima lição, vamos partir da lição 38, Missão Profética de Cristo no mundo de hoje. Um abraço a todos, salve Maria e viva Cristo Rei.